Sejam todos bem-vindos. Na primeira parte e segunda parte dos vídeos de combinatória, vimos permutações e arranjos simples. Agora, vamos estudar combinações simples e para isso vamos usar o que aprendemos. Então, pegue lápis e papel e venha comigo. Vamos começar vendo 3 exemplos com estrutura semelhante. Um de permutação, outro de arranjo e a seguir um de combinação. Para conseguirmos observar, a partir dos anteriores, o que esse novo tipo de agrupamento traz de novo, vendo na prática o que é uma combinação simples. Começamos então com um exemplo. Considere as letras A, B, C e D. Quais e quantos agrupamentos ordenados diferentes de 4 letras distintas é possível formar com eles? Aqui temos uma permutação de 4 letras distintas, portanto, uma permutação de 4 elementos. Pela fórmula, vemos que na primeira posição temos 4 possibilidades. Para a segunda posição, 3 possibilidades, pois uma das 4 já havia sido usada, restando apenas 3. Na terceira posição, 2 possibilidades, visto que 2 possibilidades já foram usadas. E para a última posição, restando somente uma possibilidade. Multiplicando essas possibilidades, temos 24 agrupamentos ordenados, com as 4 letras diferentes. Você pode pensar nesse agrupamento ordenado como anagramas de uma palavra de 4 letras distintas. Prosseguindo, vamos então ver o exemplo de arranjo simples. Considere as letras A, B, C e D. Quais e quantos agrupamentos ordenados diferentes de 2 letras distintas é possível formar com elas? Aqui, como no exercício anterior, a gente pode pensar que nós vamos fazer anagramas de 2 letras, usando uma palavra de 4 letras diferentes. Isso faz sentido. Se formos lembrar, permutação nada mais é do que um caso particular do arranjo, onde nós usamos todos os elementos que nos são dados. Antes de fazermos a conta, vamos ver esses agrupamentos. Na nossa primeira opção, podemos pegar qualquer uma das 4 letras, A, B, C ou D, tendo então 4 possibilidades. Para a nossa segunda opção, temos 3 possibilidades para cada uma das primeiras letras que escolhêssemos. Multiplicando as possibilidades, teremos 12 possibilidades de agrupamentos ordenados. Se fizéssemos através da fórmula do arranjo, teremos as mesmas 12 possibilidades. 4 menos 2 fatorial é igual a 2 fatorial. 4 fatorial é igual a 24, dividido por 2 fatorial que é igual a 2. 24 dividido por 2, ficamos então com 12 agrupamentos ordenados. Agora vamos ver algo importante que será essencial para compreender a matéria principal desse vídeo, combinação simples. Temos aqui os 3 agrupamentos ordenados formados pelo A como nossa primeira escolha. Esses agrupamentos são a B, a C e a D. Agora observe o próximo agrupamento, BA, onde B é escolhido primeiro, antes de A. Veja que a B e BA têm os mesmos elementos, no entanto, a ordem de escolha deles para formar esse agrupamento, não à toa chamados de ordenados, tem na ordem sua importância fundamental, pois gera possibilidades diferentes. Esse agrupamento é dito que difere pela ordem. Anote isso, difere pela ordem, pois a posição que os elementos aparecem, ou seja, a ordem, é importante. Para ficar bem claro isto, vamos pensar que nós vamos fazer um anagrama com as letras R, A, T e O. Como nós vamos usar todas as letras, nós vamos ter então uma permutação. Como você deve ter percebido, com essas letras a gente forma a palavra rato. Com essas letras eu também posso formar a palavra rota. Veja que eu permutei as letras A e O. Note, tanto em rato quanto em rota nós temos os mesmos elementos, ou seja, as mesmas letras. No entanto, em rato, como minha segunda opção eu escolhi A e como minha quarta opção eu escolhi O. Em contrapartida, em rota, minha segunda opção eu escolhi O e na minha quarta opção eu escolhi A. Perceba que a ordem da escolha das letras formou uma palavra totalmente diferente. A mesma coisa, nós podemos continuar e formar a palavra, então, tora. O que eu fiz dessa vez? Eu permutei a letra R e a letra T, que seria a mesma coisa que, ao invés de escolher R como minha primeira opção, eu escolhi T. E ao invés de escolher T como minha terceira opção, eu escolhi R. Essa escolha dessa ordem mudou totalmente minha palavra, apesar deles terem os mesmos elementos. Continuando, a partir de tora, eu posso formar, por exemplo, tarô, onde eu vou permutar O e A. De tarô, eu posso partir e formar a palavra atro. O que eu troquei dessa vez? O T e o A. Sim, atro é uma palavra, eu não inventei ela. A partir de tora, novamente, nós podemos formar troa. O que eu teria que fazer? Teria que permutar o O e o R. Por que eu não fiz a partir de atro? Porque seria um pouco mais difícil. Veja, a partir de atro,
eu teria que permutar o quê? Não poderia permutar somente o A e o TRO. Não, eu teria que fazer uma permutação dessas 4 letras para conseguir. Permutaria o A com T, depois com R, depois com A, e passando um por um para o outro lado. No Tora foi mais fácil fazer essa permutação. Mas, obviamente, aqui eu apenas estou brincando com vocês para mostrar a ordem como ela muda e eu posso formar novas palavras, permutando apenas as letras. Nós também poderíamos fazer como fizemos nesse exercício, fazendo as escolhas. Podemos escolher T como primeira opção, R como uma segunda opção, O como uma terceira opção e A como uma quarta opção. Assim como o atro, eu não inventei troa. Troa nada mais é do que... Exatamente. Trovão, vem do verbo troar, troveja, trovoa, estronda. Mas, exatamente, o Léo Stronda, podia chamá-lo de Léo Troa. Mas, continuando aqui, poderíamos formar outras palavras mais conhecidas, como, por exemplo, toar, que nada mais é do que produzir um Léo, ou seja, um estrondo. Repercutir um som, ressoar. Então, aqui eu posso fazer uma permutação também. Se eu fizer uma permutação a partir de troa, eu precisaria permutar 3 letras. Primeiro eu permutaria R-O, veja que eu formaria a palavra tora. Então, depois eu teria que permutar o A com um R, para formar a palavra toar. Então, veja aqui, partindo de troa, eu perguntando 3 letras, eu chego em toar. Se eu partisse de tora, eu precisaria permutar apenas 2 letras. Então, continuando nessa toada, nós também podemos formar a palavra ator. Aqui, como no exemplo anterior, precisaríamos permutar essas 3 letras, T, O e A, para formar ator. Também poderíamos continuar nessa ideia, permutando letras e formar outras palavras que não têm significado. Por exemplo, horta. Só para lembrar, horta se escreve com H, porque vem de hortaliça. Brincadeira, eu nem sei do que eu estou falando agora. Mas, veja só, o importante é para você notar que com essas 4 letras, nós podemos formar várias palavras de significado diferente apenas alterando a ordem que elas aparecem. Porque a ordem importa nesses casos. E quando a ordem importa, nós estamos falando de um arranjo. E, obviamente, de uma permutação, já que uma permutação é um caso particular do arranjo. Então, isso nos diz que quando a ordem importa, essas combinações são diferentes, são possibilidades de agrupamentos diferentes a serem contadas. Então, aqui, como eu mostrei na tela, nós temos 9 possibilidades diferentes, apesar delas terem os mesmos elementos, só que em ordens trocadas. Então, anote aí se você ainda não notou. Os agrupamentos que diferem pela ordem definem os arranjos simples. E como eu já falei, por consequência, as permutações, já que uma permutação simples nada mais é do que um caso particular do arranjo onde nós usamos todos os elementos. Sim, é meio chato quando eu repito tudo, mas eu uso aqui a lógica do Pokémon. Por que você acha que as crianças decoram todos os nomes do Pokémon? Porque eles só sabem repetir os próprios nomes toda hora. Pica, pica, chu, Buffet. E assim as pessoas decoram. É exatamente o que eu estou fazendo com vocês. Então, vamos prosseguir? Quando eu digo que o agrupamento difere pela ordem, eu estou dizendo arranjo, arranjo, permutação, permutação. Lembrando que nada mais que o arranjo é a evolução da permutação. Ele seria o Raichu do Pikachu. Então, veja só, se eu trocar os elementos da ordem, eu tenho que contar como agrupamentos diferentes. No rato ali, eu troquei o A e o O, gerei rota. Então, eu tenho um agrupamento diferente, uma possibilidade diferente, eu tenho que contar ela com uma possibilidade diferente. A mesma coisa ali, A, B e BA. Eu acho que vocês já ficaram bem entendidos disso, né? Então, vamos prosseguir e chega disso. Quando eu não tenho um elemento que difere pela ordem, eu vou ter um elemento que difere pela natureza. Quando eu digo que um elemento difere pela natureza, eu estou falando que os agrupamentos não têm todos os elementos iguais. Apesar daqui de A, B, A, C e A, D terem um elemento A igual, os outros elementos que os formam são diferentes. Seria mais ou menos como a palavra rato e pato. Veja, eles compartilham 3 letras iguais, mas uma delas é diferente, certo? Eles diferem pela natureza. Assim como o Psyduck e o Raichu. Um é um Pokémon psíquico e o outro é um Pokémon elétrico, com naturezas totalmente diferentes. E são esses exclusivamente que vão nos interessar, porque eles que vão formar as combinações simples, quando eles diferirem pela natureza. Então, para finalizar esse exercício, nós vamos nos focar em observar os agrupamentos que diferem pela ordem e os que vão diferir pela natureza. Os que diferirem pela natureza, nós vamos deixar na linha de cima, lado a lado. E os que diferirem pela ordem, nós vamos botar logo abaixo do elemento do agrupamento respectivo
tem os mesmos elementos que ele. Nosso próximo agrupamento aqui vai ser o BC, que nós podemos ver que ele não tem nenhum outro que seja igual a ele, então ele vai diferir pela natureza dos restantes. Aqui depois nós vamos ter o BD, que também vai diferir pela natureza. Continuando aqui, nós vamos ter então o agrupamento CA, que veja, ele vai diferir pela ordem do agrupamento AC, que embora tenha os mesmos elementos, contam como agrupamentos diferentes. Aqui, mesma coisa que o CB, ele tem os mesmos elementos que BC, mas são agrupamentos diferentes porque a ordem que eles aparecem é diferente. Assim como CD, que vai ser diferente pela natureza de BD, porque eles podem ter o mesmo elemento D, mas B e C são diferentes, assim como é diferente de todo o resto ali da primeira linha. E os últimos elementos aqui vão diferir pela ordem. DA vai diferir de AD, DB de BD e DC da Marvel, de CD. Aqui estão os 12 agrupamentos do arranjo, onde o arranjo é importante a ordem que aparecem, pois geram agrupamentos diferentes. Então, nas colunas nós temos os elementos que diferem pela ordem, nas linhas a gente tem os agrupamentos que diferem pela natureza. Lembrando que nós temos que pegar as linhas separadamente, porque se juntando as linhas nós vamos juntar os elementos que diferem pela ordem, e não vamos diferir pela natureza. Então, pegando as linhas separadamente, eles vão diferir ali pela natureza. E é isso que nós vamos ver agora em combinação simples, onde nós estamos interessados somente nos agrupamentos que diferem pela natureza, e não nos agrupamentos que diferem pela ordem. Enfim, então, lendo o exemplo de combinação simples, que é o tema desse vídeo, temos o seguinte aqui, ó. Considere uma escola onde 4 alunos, Andréa, Bruna, Carol e Denis, estão disputando 2 vagas no conselho da escola. Quantas comissões de 2 pessoas podem ser formadas com os 4 alunos? Começamos representando nossos alunos pelas iniciais do seu nome, A, B, C e D, que, como podemos observar, são os mesmos elementos dos nossos últimos exemplos. Então, representaremos o André por A Bruna por B, a Carol por C e o Denis pelo D. Vamos estudar passo a passo essa questão. Para o primeiro aluno, temos a possibilidade de escolher A, B, C ou D, ou seja, o André, a Bruna, a Carol e o Denis. Para essa primeira etapa, nós temos 4 possibilidades de escolha do primeiro aluno para formar nossa comissão. Escolhido um dos alunos, para cada uma dessas escolhas teremos para o segundo aluno 3 possibilidades. Então, se eu escolher o André como primeira opção, podemos finalizar a formação da comissão escolhendo para a segunda e última vaga a Bruna, ou a Carol, ou quem sabe o Denis. Temos aqui então as 3 possibilidades de comissão. Se escolhermos a Bruna como nossa primeira opção, para a segunda opção temos o André, ou a Carol, ou novamente o Denis. No entanto, se escolhêssemos a Carol como nossa primeira escolha, poderíamos ter a comissão com a Carol e o André, ou com a Carol e a Bruna, ou com a Carol e coitado que é sempre escolhido por último, o Denis. Mas como os últimos também podem ser os primeiros, se escolhido o Denis como nossa primeira opção, nós podemos finalizar essas comissões escolhendo para a segunda opção ou o André, ou a Bruna, ou então a Carol. Temos essas 3 possibilidades para cada uma das nossas primeiras escolhas. Nossas comissões de 2 alunos podem ser vistas pelas ligações dos alunos pelas retas azuis. E, aparentemente, como no exercício anterior, teremos os 12 agrupamentos, o que nesse caso seriam as nossas 12 comissões. Por quê? Se usarmos, por exemplo, o princípio da multiplicação, ou seja, o princípio fundamental da contagem, multiplicando as 4 possibilidades pelas 3 possibilidades, teremos nossas 12 possibilidades, nossas 12 comissões. Ou, talvez usando a fórmula do arranjo, como fizemos antes, também teremos aqui os nossos 12 comissões, ou seja, nossos 12 agrupamentos ordenados. E aí é que está o problema. Bastante evidente com essa ideia. Vamos escrever as comissões para ficar claro qual é o nosso problema se você ainda não entendeu. Mas imagino que você já deve ter intuído de tanto que eu repeti na parte anterior. Aqui estão nossas comissões então. Não faz diferença a ordem em que escolhemos os alunos. Tanto faz escolhermos primeiro o André e depois a Bruna, ou a Bruna e depois o André. A comissão é a mesma. Estaremos contando 2 vezes a mesma comissão se fizermos o exercício utilizando as mesmas ideias anteriores. Veja aqui todas as comissões e como elas se repetem. O André e a Carol foram a mesma comissão que o Carol e o André. Não faz sentido contá-la mais de uma vez. São comissões diferentes? Não, é a mesma comissão. Seria mais ou menos assim. Você tem que fazer um trabalho em dupla e vai ser a professora que vai escolher as duplas. Então ela escolhe você e depois escolhe alguém que você detesta, que você não gosta. Você chega para ela e fala assim, pá, professora, desculpa, mas não dá para trabalhar com essa pessoa. A gente não se dá bem. A gente pode trocar de dupla dela. Ela fala assim, tudo bem. Então, o que ela faz? Ela escolhe primeiro a pessoa que você detesta
Então escolhe você. Veja, ela mudou a ordem de escolha das duplas. Mudou sua dupla? Não, você continuou com aquela cuzão que você não gosta. Então, não mudou nada. Não importou a ordem que a pessoa escolheu. Você continuou com aquela dupla péssima. Então, a gente não pode contar como se fosse uma dupla diferente. E esse é o problema aqui. Por isso que nós não podemos usar arranjo nessa ideia. Porque no arranjo, ele nos diz que a ordem importa. Ou seja, que se eu escolher as pessoas de uma ordem diferente, nós teremos comissões diferentes, o que aqui não é verdade. Então, quando nós falamos em combinações simples, a ordem não vai importar, porque não importa a ordem que a gente escolha essas duplas, nós teremos a mesma dupla se tivermos as mesmas pessoas. Por isso que estamos interessados somente nas duplas que diferem pela natureza, nas comissões que diferem pela natureza. Como eu disse, quando vamos falar em combinação simples, queremos somente os agrupamentos que diferem pela natureza e não pela ordem. Portanto, não iremos usar arranjo, pois a ordem que aparece nos elementos não importa. Nós teremos a mesma comissão. Veja que estamos permutando os nossos alunos. O André e a Bruna, pela Bruna e o André, trocando eles de posição, fazendo uma permutação de 2 elementos, em todos eles. Então, para a gente ter as comissões reais, nós precisamos eliminar essas permutações, porque elas não nos interessam. Então, veja só, o que vai ser a nossa combinação simples? Nada mais do que pegar o arranjo e descobrir todas as possibilidades possíveis, e depois eliminar os elementos que se repetem porque eles se permutam, ou seja, a nossa forma da combinação nada mais vai ser do que pegar o arranjo e dividir pela permutação dos nossos elementos. Então, vamos ver na prática. Aqui temos o arranjo 4×2, ou seja, nós tínhamos 4 alunos, queríamos 2 deles para formar a comissão. Vimos ali que tínhamos 12 comissões, mas na verdade elas se repetiam, porque elas permutavam, trocando os 2 alunos de lugar. Então, para sanar esse problema, nós tínhamos que tirar essa permutação de 2 elementos. O que na prática, na matemática, o que nós temos que fazer é dividir o arranjo pela permutação. Então, na parte ali do numerador, nós temos a fórmula do arranjo, 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial. E no denominador nós temos o 2 fatorial que vem da permutação dos 2 elementos. Aqui, para a gente resolver, primeiro a gente faz 4 menos 2 fatorial, dá 2 fatorial. Então temos ali no numerador agora 4 fatorial dividido por 2 fatorial, todo ele dividido pelos 2 fatoriais da permutação de 2 elementos. Para te resolver essa conta, nós temos que usar a propriedade da divisão de frações. Colocamos 1 no denominador do 2 fatorial. Então, para resolver isso, o que nós fazemos? Mantemos a primeira fração igual e passamos a segunda invertida multiplicando. Na multiplicação de frações, nós multiplicamos o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. 4 fatorial vezes 1 é 4 fatorial, 2 fatorial vezes 2 fatorial. Temos ali, a resposta é 6, como nós já sabíamos. E nós temos aqui nossas 6 comissões. Vamos ver então a fórmula da combinação. Nós vamos usar o arranjo e a permutação. Aqui no numerador nós temos a fórmula do arranjo, no denominador nós temos a fórmula da permutação, e fazendo a mesma conta que fizemos antes, nós vamos chegar na fórmula da combinação, n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Ou seja, o que nós temos que entender com essa fórmula? Nós pegamos o arranjo, ou seja, nós pegamos todos os elementos possíveis, que diferem tanto pela ordem quanto pela natureza, e nós tiramos os elementos que diferem pela ordem, porque eles vão se repetir, ou seja, os elementos que se permutam. É por isso que nós dividimos pela permutação dos p elementos, que no caso anterior ali era a comissão dos 2 alunos. Então aqui nós temos a nossa fórmula da combinação. Então, a definição dele nos diz aqui que os agrupamentos formados com os elementos de um conjunto serão considerados combinações simples se os elementos dos agrupamentos diferenciarem apenas pela sua natureza, o que eu já tinha dado spoiler para vocês. Esse tipo de agrupamento são combinações de n elementos tomados P a P, de algum conjunto em que um grupo difere do outro apenas pela natureza dos seus elementos componentes. Então, visto isso, temos aqui o número de combinações dos elementos P a P, como foi dito. Eu posso representar ele tanto pelo C com o N e o P embaixo, ou o P em cima e o N embaixo. Lembrando, o N é o número de elementos totais que eu tenho, ou seja, o meu número total de alunos. E P é o número de elementos que eu quero pegar, ou seja, se eu queria pegar 2 para formar as minhas comissões. E novamente aqui, que já foi dito muitas e muitas vezes, a ordem não importa, somente a natureza dos elementos. Vamos olhar um exemplo. Tomando os algarismos 1, 2 e 3, quantos conjuntos de 2 algarismos distintos podemos formar? Então, nós temos 3 elementos e queremos pegar 2 deles. Então teremos uma combinação de 3, 2 a 2.
3 fatorial dividido por 3 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. 3 menos 2 fatorial é igual a 1 fatorial, que é igual a 1. 3 fatorial é igual a 6. 2 fatorial é igual a 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, nós podemos formar 3 conjuntos distintos com esses números. São eles 1, 2, 1, 3 e 2, 3. Note aqui que nossos elementos diferem pela natureza. Embora eles tenham um elemento em comum, 1, 2 tem um elemento comum com o 3, que é o 1, e 1, 3 tem um elemento comum com 2, 3, que é o 3. Fora isso, eles têm uns elementos diferentes. Eu posso permutar os elementos entre eles e eu não vou ter o mesmo conjunto. Eles vão ser diferentes apenas pela sua natureza. Vamos então agora ver como seria esse exercício se a gente resolvesse por arranjo. Note, ainda teríamos 3 elementos e queríamos pegar apenas 2 deles. Teríamos então 3 fatorial dividido por 3 menos 2 fatorial, que é igual a 1. Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então, aqui nós temos os 6 conjuntos. Por que a gente tem mais conjuntos do que a gente tinha na nossa resposta por combinação? Porque aqui nós temos os elementos que também diferem pela ordem. Veja só. Esses elementos que estão em cores iguais, eles diferem pela ordem. Eles têm os mesmos elementos, só que em ordens diferentes. Eles estão permutados. Mas quando a gente fala em conjuntos, isso não importa. Os conjuntos que têm os mesmos elementos, não importa a ordem que apareça, eles são iguais. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar e eliminar essas permutações. É por isso que nós fazemos o arranjo dividido pela mutação dos dois elementos que se repetem. Fazendo isso, nós vamos ter os nossos 3 elementos como tínhamos antes. Apenas os 3 elementos que vão diferir pela natureza. Então, nós temos aqui que o arranjo 3 por 2 dividido pela permutação dos 2 elementos vai ser igual a minha combinação de 3 elementos 2 a 2. Com esse exemplo, podemos notar algo interessante, que quando falamos em combinações, os nossos agrupamentos vão funcionar como conjuntos. Não importa a ordem que nossos elementos aparecem. Sendo um conjunto, mesmo eles permutando a ordem, eles serão o mesmo conjunto, eles serão iguais. Então, nós podemos desconsiderar os conjuntos que se repetem. Vamos prosseguir agora e ver um próximo exemplo. Temos aqui, então, esse exemplo. Consideramos um conjunto com 5 elementos, A, B, C, D e E. Quantas combinações simples de 3 elementos nós vamos poder formar com esses 5 elementos? Ou seja, queremos subconjuntos de 3 elementos. Então, para a gente formar isso, nós vamos fazer com uma combinação 5, 3 a 3. Temos 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial, que é igual a 2 fatorial, vezes 3 fatorial. Eu vou abrir meu 5 fatorial até 3 fatorial, porque eu vou dividir meu 3 fatorial pelo meu 3 fatorial. E, como eu sei que meu 2 fatorial é igual a 2, eu vou fazer 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, 5 vezes 2 é igual a 10. Então, eu posso formar 10 subconjuntos com 3 elementos a partir desses 5 elementos que nos foram dados. Agora, aqui na letra B, nós temos quantos arranjos simples de 3 elementos, ou seja, elementos ordenados, podemos formar. Veja que ele não fala sobre conjuntos. Conjuntos, nós teremos combinações simples. Arranjo, nós precisamos que os elementos sejam ordenados. Algo que nós podemos pensar são como os pontos de um gráfico, onde o ponto 2, 1 é diferente do ponto 1, 2. Como aqui nós temos 3 elementos que nós queremos, podemos pensar num gráfico tridimensional. Para resolver esse exemplo, nós vamos fazer a partir da combinação. Se nós definimos a fórmula da combinação a partir da fórmula do arranjo e da permutação, agora nós vamos fazer o caminho contrário. Nós vamos pegar a fórmula da permutação que está dividindo o arranjo e vamos passar multiplicando a fórmula da combinação. Ou seja, nós vamos pegar os 10 elementos que nós achamos ali na combinação, colocar eles como se fosse um trio ordenado, né, um ponto do gráfico tridimensional, e vamos permutar esses números, essas coordenadas. Ou seja, teremos então 6 vezes 10. Teremos então um arranjo que dará igual a 60, que é o mesmo exemplo que nós fizemos lá no vídeo 2, onde nós tínhamos 5 lápis de cor e 3 estados para pintar. Então, como vimos já, a diferença entre o arranjo simples e a combinação simples é simplesmente que a ordem vai importar para um e não vai importar para outro. Quando for arranjo, ele vai se referir às diferentes maneiras de organizar um conjunto e objetos em uma ordem sequencial. Então, a ordem vai importar. Já na combinação, não importa a ordem, como nós vimos no nosso exemplo ali das comissões. Isso é algo que confunde bastante os alunos. Então, se você acha que já entendeu, meus parabéns. Você não vai ter esse problema que 99% dos alunos têm. E agradeço as minhas repetições. E qual é o problema que esses 99% dos alunos, um número meio exagerado que eu dei, tem? Qual é o problema deles? É que eles não entendem o que significa a ordem. É isso que confunde na cabeça. Você, quando for tentar fazer exercício sozinho, talvez tenha esse problema. Mas para você não ter esse problema, vamos tentar sanar ele agora. Veja só.
Nós dizemos que a ordem importa quando os agrupamentos com os mesmos elementos se diferenciam somente pela posição em que aparecem, contabilizando possibilidades diferentes. Veja só, eu tenho os mesmos elementos e estão em ordens diferentes, mas veja, eu tenho números diferentes. O 123 é diferente do 321, o 132 é diferente do 213. Todos esses 4 números são diferentes, embora eles tenham os mesmos elementos. Entendeu? A ordem em que eu permutei esses números importou, porque eles mudaram. É isso que eu quero dizer quando a ordem importa. Porque trocar um elemento de lugar vai fazer com que ele mude, embora esteja usando os mesmos elementos. E quando a ordem não importa, é quando nós vamos usar a nossa combinação. Aqui nós temos o conjunto, por exemplo. Não importa a ordem que eu coloque os nossos números, eles vão ser o mesmo conjunto, eles vão ser igual. É igual, o conjunto não mudou porque a ordem mudou. Ok, você já entendeu quando a ordem importa e quando a ordem não importa, mas se você esquece na hora da prova, qual é a fórmula mesmo que a ordem importa e quando a ordem não importa? Então, aqui vai um macete para você lembrar. Veja só, você deve fazer a pergunta: a ordem importa? Se você responder arranjo, sim, importa. Arranjo, importa. Você deve falar um pouco como se estivesse gripado. A ordem importa? Combina não, que é a combinação, não importa. Entendido isso, nós vamos então por uma das propriedades agora da combinação simples. Diremos que duas combinações são iguais quando os seus elementos P representados por P1 e P2, a soma deles forem iguais a N. Veja só, temos a combinação 3, 2 a 2 é igual a combinação 3, 1 a 1, porque 2 mais 1 é igual a 3. Vamos ver aqui abrindo as fórmulas. Perceba que 3 menos 2 é igual a 1 fatorial, que está bem aqui. Enquanto 3 menos 1 fatorial é igual a 2, que está bem aqui. Teremos exatamente isto aqui, 1 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial. A ordem dos fatores não altera o produto, então teremos que as combinações são iguais. Então, como vimos, isso vai acontecer por causa da subtração no denominador, do n menos p. Veja só, P1 mais P2 é igual a n, então P1 é igual a n menos P2. Para a gente tentar entender bem essa ideia aqui, vamos ver agora sem o exemplo. N menos P1 ele irá resultar em P2, e n menos P2, como está bem ali em cima, resultará em P1. Isso aqui é tipo uma régua. Por exemplo, se eu pego 9 elementos de uma régua, o que acontece? Meu P é 9, eu tenho n igual a 16 e eu peguei P elementos, 9 elementos. Então, quando será meu n menos P? Será 16 menos 9, que é igual aos 7 elementos restantes. 9 mais 7 é o meu 16, exatamente a combinação que eu teria. Então, minha combinação de 16, 9 a 9 seria igual à minha combinação 16, 7 a 7. Assim como, se eu pegasse agora 5 elementos dos 16, ou seja, meu P é igual a 5, eu teria que meu N menos P é igual a 11. 11 mais 5, 16. Então, minha combinação 16, 5 a 5 é igual à minha combinação 16, 11 a 11. Ok, mas qual é a utilidade disso? Veja, se eu pego uma combinação 100, 2 a 2, eu sei que é igual a uma combinação 100, 98 a 98, porque 2 mais 98 é igual a 100. Então, abrindo aqui, nós teremos 100 fatorial dividido por 100 menos 98 fatorial, que é igual a 2 fatorial, vezes 98 fatorial. Como eu vou dividir 98 fatorial ali no denominador pelo meu numerador, eu vou abrir o 100 fatorial somente até o 98 fatorial. E vou fazer essa divisão. Como eu sei que isso acontece com todas as combinações, eu sempre pego o número maior do fatorial embaixo e divido pelo número maior do de cima, abrindo ele. O que eu vou fazer? Ao invés de escrever toda essa multiplicação, eu simplesmente já não preciso escrever, eu desconsidero, porque eu já sei que o meu número 98 eu vou cortar. Então, eu vou ficar somente com 100 vezes 99. Então, dividindo por 2, 100 por 2 vai dar 50, 50 vezes 99, 4.950. Vamos agora então para o último exercício desse vídeo. De quantas maneiras podemos colocar 10 bolas em 3 urnas, de modo que fiquem 2 bolas na primeira urna, 3 bolas na segunda urna e 5 bolas na terceira urna? Então, veja, na primeira urna nós vamos ter uma combinação 10, 2 a 2. Como nós já usamos 2 bolas, vai sobrar só 8 bolas para a segunda urna, onde nós queremos botar 3 bolas. Então nós teremos uma combinação 8, 3 a 3. Como nós já usamos agora mais 3 bolas, vai sobrar só 5 bolas para a última urna. Teremos então uma combinação 5 a 5. E teremos então que multiplicar
essas combinações para resolver esse problema. Então, uma combinação de 10 por 2 a 2, nós temos 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial, multiplicado por 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 5 fatorial dividido por 5 menos 5 fatorial vezes 5 fatorial. Veja que eu já vou cortar esse 5 fatorial com esse 5 fatorial aqui. Essa divisão, então, igual a 1. Então, resolvendo as subtrações nos denominadores, nós vamos ter 10 menos 2 fatorial é 8 fatorial, 8 menos 3 fatorial é 5 fatorial, e 5 menos 5 fatorial é igual a 0 fatorial. Então, veja só, o que nós temos que fazer agora? Nós vamos abrir o 10 fatorial até o 8 fatorial para poder cortar o 8 com o 8, e ali, o 8 fatorial eu vou abrir até o 5 fatorial para poder cortar o 5 com o 5. Então, veja só, eu posso cortar o 8 com o 8, e depois, como eu sei que 2 fatorial é 2, eu posso dividir 2 por 10, que eu sei que vai dar 5. Depois eu posso fazer o 5 fatorial dividido por 5, 3 fatorial dividido por 6, porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. E lembrando que 0 fatorial é igual a 1, então nós vamos ter 5 vezes 9, vezes 8 vezes 7, vezes 1. 5 vezes 9 é 45, 8 vezes 7 é 56. Então, multiplicando esses dois números, nós temos que 2.520 possibilidades, combinações possíveis de fazer essa distribuição das bolinhas pelas urnas. Para finalizar esse vídeo, eu só quero que você veja essa combinação de 5, 5 a 5. Eles têm os mesmos elementos. Quando eu tenho os mesmos elementos aqui, ou seja, uma combinação n, n a n, veja que eu vou ter uma única possibilidade. E um conjunto com elementos que admite um único subconjunto, com 0 elemento, é o conjunto vazio. Essa é a nossa última propriedade. Então, finalizamos aqui o vídeo. Gostou? Curte. Gostou? Deixe aí seu comentário e diga que nós podemos melhorar. Muito obrigado. Até um próximo vídeo.